Vamos então retornar ao auxílio-doença. Nós vimos lá fato gerador, qualidade de segurado, data de início, renda mensal, né, carência. Agora vamos ver os outros pontos importantes sobre auxílio-doença. Veja só, o segurado, inclusive o empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, é considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Nesse caso, o contrato de trabalho dele é suspenso e não há remuneração devida. Então, eu posso dizer que o auxílio-doença é uma das hipóteses que leva à suspensão do contrato de trabalho. Sim. Auxílio-doença é causa de suspensão do contrato de trabalho. Enquanto esse segurado estiver em gozo de auxílio-doença, ele permanece na qualidade de segurado. E quando o auxílio-doença termina, já que ele é um benefício por incapacidade, se o segurado não voltar a contribuir, ele vai permanecer no período de graça por até 12 meses ou por até 24, caso o segurado tenha mais de 120 contribuições ininterruptas. Agora veja, a empresa que dá direito aos seus empregados à chamada licença remunerada, quando esse empregado ele estiver em gozo de auxílio-doença, a empresa fica obrigada a lhe pagar a eventual diferença entre a remuneração e o valor do auxílio-doença. Então, veja só, a empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período de auxílio-doença, a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Sim, se a remuneração daquele segurado era de R$3.000, o auxílio-doença no valor de 1.800. Se a empresa garante ao segurado a chamada licença remunerada, ela é obrigada a pagar a esse segurado, então, R$1.200. Ou seja, a diferença entre a remuneração e o benefício de auxílio-doença. Agora vamos ver as modalidades de auxílio-doença. Sim, o fato da gente classificar um auxílio-doença como acidentário ou não acidentário não altera o seu valor, a data de início, não. Isso, o que foi já dito até aqui, vale tanto para o auxílio-doença acidentário quanto para o auxílio-doença não acidentário. A classificação desse benefício nessas duas modalidades, o importante para o INSS, para o empregado, para o empregador, são as consequências dessa modalidade. Então, o auxílio-doença acidentário é aquele em que a incapacidade decorreu de um acidente do trabalho. Veja lá, auxílio-doença acidentário é quando a incapacidade for decorrente de um acidente de trabalho, incluindo as doenças profissionais e as doenças do trabalho, porque você sabe que todas duas são consideradas acidentes de trabalho. Eu posso dizer, então, que o auxílio-doença acidentário, somente empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial podem ter? Sim, porque quando você estudou acidente do trabalho, você viu que apenas 4 segurados vão sofrer acidente de trabalho: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Então, de maneira nenhuma eu posso falar o contribuinte individual está em gozo de auxílio-doença acidentário. Não, por quê?
Porque contribuinte individual não sofre acidente de trabalho. Ah, mas ele não trabalha? Sim, mas não caracteriza o acidente que ele sofrer como acidente do trabalho. Já o auxílio-doença não acidentário, ou chamado também de previdenciário, é aquele em que a incapacidade decorreu de qualquer evento que não seja classificado como acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença não acidentário, ele pode ser concedido a qualquer segurado? Sim, porque a causa não é um acidente de trabalho. A causa pode ser um acidente, professora? Sim. Um auxílio-doença não acidentário pode ter como causa da incapacidade um acidente. Sim, mas não um acidente de trabalho. Porque se for acidente de trabalho, será auxílio-doença acidentário. Então, o termo acidentário aqui na Previdência, ele nos lembra, nos remete a acidente de trabalho. Então, o auxílio-doença não acidentário é aquele cuja a incapacidade decorre de qualquer outro evento, de qualquer outro motivo, que não seja acidente do trabalho. Então, pode decorrer de uma doença? Sim, que não seja doença profissional ou do trabalho. Pode decorrer de um acidente? Sim, que não seja acidente do trabalho. Pois bem, então, em relação a esses dois tipos de auxílio-doença, eu tenho que aquele segurado que vai receber auxílio-doença acidentário, né? Então, eu sei quais são: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. Então, esses são os que podem vir a ter auxílio-doença acidentário. O segurado que receber auxílio-doença acidentário terá mantido o seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do referido benefício. É o que a gente chama da estabilidade do acidentado. Da estabilidade do acidentado, daquele que sofreu o acidente do trabalho. Agora, todo acidente do trabalho gera o direito da manutenção do contrato de trabalho no prazo mínimo de 12 meses? Não. Por quê? O que vai dar direito ao segurado à manutenção do contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses é o fato dele vir a receber auxílio-doença acidentário. Após a cessação do auxílio-doença acidentário, é que começa a sua estabilidade. Aquela estabilidade pelo prazo mínimo de 12 meses. Pergunto, aquele acidentado que tem aí a garantia, né, de manter o seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses, por quê? Recebeu auxílio-doença acidentário, ele poderá ser demitido nesse período da estabilidade? Sim, tá? Ele poderá ser demitido. Ah, mas ele tem estabilidade. Então, vamos lá. Ele poderá ser demitido a pedido? Sim, ele mesmo quer sair. Ele poderá ser demitido por justa causa? Sim, a estabilidade, né, não impede a demissão por justa causa. Ele poderá ser demitido sem justa causa? Aí vem a questão da estabilidade. O correto é, se ele é estável naquele período, ele não pode ser demitido, né? Se ele for demitido, ele tem direito à reintegração. Caso ele não seja reintegrado, o empregador tem que lhe pagar o período referente ao direito da manutenção do contrato de trabalho, certo? Mas se vier
Aquele que sofre acidente de trabalho não poderá ser demitido. Falso. Ok? Falso. Agora, veja outra consequência. O empregador do segurado, em gozo de auxílio-doença acidentário, está obrigado a depositar a importância a título de fundo de garantia na conta do empregado, conforme determina o disposto no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a que trata realmente do fundo de garantia. Ora, se ele está em gozo de auxílio-doença acidentário, né? Sua incapacidade veio por conta de um acidente de trabalho, o empregador continua a efetuar o depósito do fundo de garantia. Sim. E se fosse não acidentário? Essa obrigação não existe. Só para quem gozar de auxílio-doença acidentário. Por isso, quando você estudou acidente do trabalho e viu lá que, mesmo que não tenha sido emitida a CAT, a comunicação de acidente do trabalho, por parte do empregador, a perícia pode caracterizar aquela incapacidade como acidentária, né? Se ela reconhecer o nexo de causalidade com a doença e o agravo. Sim. Nesse caso, a perícia assim caracterizando, ela abre prazo para que o empregador, a empresa, possa recorrer dessa decisão. Recorrer dessa decisão perante o Conselho de Recursos do Seguro Social. Sim, por que ela tem o direito, né, de recorrer? Porque aquela decisão da perícia vai impactar na empresa, porque ela terá que depositar, efetuar o depósito do fundo de garantia, porque aquele auxílio-doença foi considerado acidentário. Seguindo, o tempo de gozo de auxílio-doença, o tempo em que o segurado ficou recebendo auxílio-doença acidentário, é considerado, é computado como tempo de contribuição. Sim. Embora, né, nesse período não haja contribuição do segurado, mas de acordo com o artigo 60 do Decreto 3.048, o tempo em que o segurado estiver em gozo de benefício por incapacidade por acidente do trabalho, então o auxílio-doença acidentário é em decorrência de acidente do trabalho, vai ser computado como tempo de contribuição, independentemente, né, se intercalado entre períodos de atividade. Então, no caso do auxílio-doença acidentário, para aquele período ser considerado como tempo de contribuição, não precisa o período de recebimento do benefício acidentário estar entre períodos de atividade. Mesmo que não esteja entre períodos, esse período de gozo de auxílio-doença acidentário será computado como tempo de contribuição. Diferente do auxílio-doença não acidentário. Por quê? Quando se tratar de auxílio-doença não acidentário, o período só vai ser computado como tempo de contribuição se, somente se, ele estiver intercalado entre períodos de atividade. Então, estava aqui contribuindo, aqui está em auxílio-doença não acidentário e depois volta a exercer atividade e contribuir. Se está entre períodos de atividade, não precisa ser imediatamente após a cessação. Se ele foi entre períodos de atividade, sim, vai ser computado como tempo de contribuição. Agora, no caso do auxílio-doença acidentário, mesmo que depois não tenha havido período de atividade, mesmo assim, ele vai ser computado como tempo de contribuição. O segurado em gozo de auxílio-doença, e aí tanto faz auxílio-doença acidentário ou não acidentário,
não importa, está sujeito, sob pena de suspensão do benefício, a exames médicos periódicos a cargo da Previdência Social e não poderá rejeitar os processos de reabilitação profissional prescritos e tratamentos dispensados gratuitamente, exceto transfusão de sangue e cirurgia, que são facultativos. Sim, aquele segurado que estiver em gozo de auxílio-doença, ele está incapacitado para o trabalho ou para o exercício das suas atividades habituais. Se a Previdência passa para ele, para ele manter lá um processo, pertencer ou estar sujeito a um processo de reabilitação profissional, ele tem que se submeter ao processo de reabilitação. 2 procedimentos só que não são obrigatórios: a transfusão de sangue e a cirurgia. Os demais procedimentos determinados e custeados, prescritos e custeados pela Previdência Social, são obrigatórios, sob pena de, havendo recusa do segurado de participar do programa de reabilitação profissional, o seu benefício ser suspenso. Então, uma das causas de suspensão do benefício de auxílio-doença, seja ele acidentário ou não, não importa, qualquer auxílio-doença, uma das causas de suspensão é o segurado se recusar de participar do programa de reabilitação profissional. Ah, mas se ele recusar de fazer cirurgia ou transfusão de sangue, o benefício dele vai ser suspenso? Não, porque esses 2 procedimentos são facultativos. Então, realmente, não poderá ser suspenso. Agora, o processo de reabilitação profissional, o segurado vai ter que se submeter. Enquanto ele está no processo de reabilitação, o benefício dele fica mantido. Então, olha, o benefício a que se refere o caput desse artigo, ou seja, auxílio-doença, será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou será mantido até quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Então, ele está no processo de reabilitação profissional. Qual é o objetivo? Ele ser reabilitado para exercer a atividade que ele antigamente exercia ou até outra que lhe garanta a subsistência. Então, enquanto ele não é considerado reabilitado pelo INSS, com emissão inclusive de certificado de reabilitação profissional, o benefício de auxílio-doença não pode ser cessado, ele tem que ser mantido. Se ele não for reabilitado, se a Previdência considerá-lo insuscetível de reabilitação, ele vai ser aposentado por invalidez. Aí o auxílio-doença cessa e é concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque ele vai estar considerado insuscetível de reabilitação, né? Agora nós temos também que, uma vez o segurado estando em gozo de auxílio-doença, seja ele concedido por via judicial ou pela administração, então seja ele concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado, a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a sua concessão ou mesmo a sua manutenção. Qual é a grande alteração que nós tivemos aí? Mesmo sendo um benefício concedido judicialmente, ele poderá ser convocado a qualquer momento para quê? Para verificar se ainda persistem as condições para ele ter mantido o auxílio-doença. Lembrando que, se ele estiver em gozo de reabilitação profissional,
o benefício vai ser mantido até que ele se recupere, se reabilite ou que seja aposentado por invalidez. Mas veja, poderá ser convocado a qualquer momento para uma nova perícia. E caso ele recuse a comparecer à perícia médica quando convocado, o seu benefício será suspenso. Então, outra causa de suspensão do benefício de auxílio-doença é a recusa em comparecer à perícia médica do segurado convocado, quando ele estiver recebendo auxílio-doença, seja o benefício concedido nas vias administrativas pelo próprio INSS ou por decisão judicial. Veja, caso ele participe, caso ele vá, né, até a perícia, ele convocado, ele vá à perícia para ser avaliado. Se ele não concordar com o resultado dessa avaliação médico-pericial, ele poderá apresentar no prazo máximo de 30 dias recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social. Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, né, se a junta entender necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos do Seguro Social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. Isso também é recente, né, colocado na lei. Ora, ele é convocado, então o segurado que estiver recebendo auxílio-doença, ele pode ser convocado a qualquer momento para uma reavaliação. Sim. Vamos supor que o médico perito verifica que ele está apto. Ele não tem mais motivo para ficar em gozo de auxílio-doença. Essa decisão, contrária aos interesses do segurado, dá a ele o direito de interpor recurso, de recorrer dessa decisão perante o Conselho de Recursos do Seguro Social. Em primeira instância, esse recurso será julgado pela Junta de Recursos e, se necessário, ele vai ser novamente periciado por um assistente técnico médico da Junta de Recursos do Conselho. Sim, só que esse perito tem que ser diverso, diferente, não pode ser o mesmo que avaliou na perícia e mandou cessar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro,
você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.